hoje ela vai ser... então, a aula de hoje ela vai ser gravada, tá? E aí o motivo, né, só para deixar registrado, a aula está sendo gravada, está sendo dada no ensino remoto, é por conta da minha recuperação em razão de ter pego dengue na semana passada. Vai ser só essa aula, semana que vem a gente retorna a aula presencial de forma regular, tá? Bom, funciona no mesmo esquema, né? Se alguém tiver alguma dúvida, é só chamar aí durante a apresentação dos slides, e aí eu paro, interrompo, a gente volta e explica qualquer coisa que não esteja ficando claro, tá? Então vamos relembrar um pouquinho o que a gente falou na aula passada. Na aula passada a gente deu início ao capítulo de interferência, na parte de ótica física, né? Aí nós falamos de uma fonte regular aí de onda, né? Que seria essa fonte? Então, aqui a gente representou lá uma fonte de onda, cada uma dessas circunferências aqui representava a crista da nossa onda transversal, que está sendo gerada aqui na fonte, e ela se espalhava de forma homogênea em todas as direções, porque não tinha toda essa parte externa aqui, a nossa fonte ela era igual, né? Ela era homogênea. Então, ela espalhava essa onda, ela oscilava em todas as direções com a mesma velocidade, né? O espaçamento entre uma onda, uma crista de onda e a outra crista, é o comprimento da onda gerada aqui na fonte. Então, essa era uma fonte, a gente descreveu qual seria a nossa fonte de ondas em geral, no caso, ondas eletromagnéticas, né? A luz que a gente ia estar tratando no nosso problema. E aí, a partir da combinação, né, de duas fontes iguais, né, duas fontes que geravam ondas na mesma frequência, né, se a gente pensar nisso em luz, vamos pensar assim, duas fontes de onda que sejam da mesma cor, digamos assim, né, ela... Então, a gente tinha aqui duas fontes, né, dessas ondas com a mesma frequência e que estivessem, né, e que estivessem em fase também, de tal forma que qualquer ponto do espaço, a diferença de fase entre as duas fontes de onda, ela fosse mantida de forma constante aqui, né? Então, mesmo que, por exemplo, em algum ponto aqui do espaço, as ondas não estivessem na mesma fase, a diferença de fase em todo o espaço, ela permaneceria constante, porque as duas fontes de onda estão em fase, estariam em fase, certo? Aí a gente analisou, por que isso acontece? Quando as duas fontes elas chegam a um certo ponto, né? E a gente colocou lá em que as duas estão na crista, né, no caso, na crista da nossa onda, a gente viu que a diferença de caminho percorrido, né, ela era dada, por exemplo, aqui a gente tinha uma fonte S1, então aqui no ponto B, o que acontecia no ponto B, né? Então ela percorria um caminho, né? No outro, a fonte S2 percorria um outro caminho, e a diferença de espaço aonde aonde as duas cristas elas estavam exatamente no mesmo ponto, ou seja, onde essas duas cristas, a hora que elas passassem, interagissem, ou elas interferissem uma na outra, a gente ia ter um tipo de interferência chamada interferência construtiva. Então, quando essa diferença de caminho, né, em qualquer ponto aqui do espaço, ele era proporcional ao comprimento de onda em um número inteiro, né, a gente tinha um tipo de interferência que a gente chama de interferência construtiva. Então, a hora que a gente soma lá
ponto a ponto das nossas duas ondas, a gente vai ter um aumento da nossa amplitude, tá? Da nossa amplitude de onda. Entretanto, né, quando em alguma região, aqui igual no ponto C, onde existe uma diferença de um inteiro mais um meio, né, de espaço percorrido pelas duas ondas, né, o tipo de interferência, a gente via que elas iam estar em razão da diferença de fase das ondas nesse ponto C, a diferença nessa região era uma a interferência nessa região era uma interferência destrutiva, ou seja, às vezes uma onda estava no ponto máximo, no ponto da crista, e a outra onda estava oscilando na parte do vale. E a hora que a gente soma, né, as duas ondas, a hora que a gente interferia as duas ondas e somava essa interferência lá pelo princípio da superposição, elas se anulavam. Tá? Então, esse tipo de interferência era uma interferência destrutiva. E era dada por essa relação de um inteiro mais meio. Né? Então, quando elas estavam com essa diferença de espaço percorrido, a gente tinha essa interferência chamada interferência destrutiva, certo? Aí aqui até tinha um gráfico mostrando, né, salientando aqui em quais posições a interferência era construtiva, né? Aqui, através da linha vermelha, de acordo com o número inteiro, de acordo com o que a gente vai variando o número inteiro, a gente tinha essa região aqui de interferência construtiva, tá? Essa região aqui chamada de região antinodal. Onde a interferência é destrutiva, a gente chama de curvas nodais. Tá? Aí a gente falou também do experimento de Thomas Young, né, em que ele produziu um padrão, né, de franjas de interferência, que a gente chama, que era esse padrão, que ele projetou esse padrão numa tela, a partir do experimento de fenda dupla. Então, para ele gerar, né, só que para ele gerar esse padrão, tinha que ter alguns cuidados com as fontes de onda, igual a gente já tinha comentado. Então, a luz ela tem que ser uma luz monocromática, ou seja, uma luz de uma única cor. Só que a fonte também ela tem que estar, as fontes, né, para você gerar uma interferência, elas têm que estar em fase, de tal forma que em qualquer parte do espaço, a diferença de fase, ela permaneça sempre constante, tá? Ela esteja sempre ali constante, ela não varie. Tá? Então, elas têm que estar, a gente precisaria de duas fontes de onda que estivessem em fase. Para fazer isso, ele pegou a luz monocromática, essa luz monocromática que está aqui inicialmente, a fonte dela, ela tem, a fonte de luz, ela tem várias geradores dessa luz monocromática que vibram lá, que oscilam em fases um pouco, que estão em fases de direções diferentes. Então, para ele gerar essa única fonte, ele passa a luz monocromática por uma única fenda, e aí nessa fenda aqui, a fonte ela passa a se comportar igual àquela que a gente descreveu inicialmente. Né? Então aqui ela tinha uma única fase, aqui ela ia ter uma única fase. Aí essa onda, né, ela é espalhada, passava pela fenda dupla, aqui nós tínhamos duas fontes agora de uma luz monocromática e que estavam em fase, conforme essas ondas se espalhavam, gerava o padrão de interferência. Né? Aí a gente analisou o comportamento, né, dessas franjas, a posição dessas franjas no anteparo, né, lá na tela, em razão aqui do ângulo, né, de incidência, pegamos um ponto P qualquer na tela, tá? E analisamos essa distância, essa diferença de espaçamento percorrido pelas duas ondas. Tá? E a diferença de espaço percorrido pelas duas ondas, a gente viu lá, mostrou que era essa distância de D seno θ.
certo? Era essa, quando a gente faz a aproximação de D sendo essa distância D entre as duas fendas ser muito menor que o valor da distância entre as fendas e o anteparo, ou seja, se a distância E, o D for muito menor que R, a distância aqui de caminho, a diferença de caminho percorrido pelas duas ondas, né, para esse caso é D seno θ. Né? Então, quando a gente tem uma interferência construtiva, a diferença de caminho lá, D seno θ, era o M inteiro vezes o comprimento de onda lambda. A interferência destrutiva, aqui no caso precisa ser corrigido, esse lambda precisa vir para fora, mas a interferência ela era dada, né, por M mais meio vezes aí o comprimento de onda. E a gente montava o nosso padrão de interferências construtivas e destrutivas. A gente ainda, né, a gente ainda calculou, né, a posição da franja em relação à distância central, certo? Comparado, né, a gente achou, então, com qual era a posição de máximo das franjas em relação à franja central, que era esse valor de YM, né? A gente calculou lá e aí fizemos os nossos problemas em cima dessa expressão aqui. Então, que YM era igual ao valor de R, M, lambda, dividido por D, né? Então, a gente mostrou lá qual era a posição dos máximos em relação à parte central. Hoje, nós vamos tratar, então, da intensidade de luz que chega nesse ponto P. A gente tratou da posição dela, né? Da posição das franjas, e agora a gente vai tratar da intensidade de luz que chega nesse ponto P. Então, né, tem alguma coisa aqui. Então, para a intensidade, né, para determinar a intensidade em qualquer ponto sobre aquela tela, né, sobre a tela lá, sobre as franjas que estão sendo formadas, nós vamos ter que somar, né, a gente vai ter que somar dois campos, né, a intensidade de luz que chega de cada uma das ondas, né? Então, a gente tem, e a intensidade, lembra, a intensidade, ela era proporcional ao campo elétrico ao quadrado. Então, a gente vai ter que achar o campo elétrico, qual era o campo elétrico na posição P, e aí, a partir disso, a gente consegue determinar a intensidade de luz que chega naquele ponto P. Então, para calcular a intensidade, em qualquer ponto P, suporemos que as ondas das duas fontes possuem a mesma amplitude E e a mesma polarização. Isso também é um critério, né, para a gente gerar nosso padrão de interferência de ondas, né? Aí, lembrando que cada fonte separadamente forneceria uma intensidade aqui. Lembra? Isso aqui era aquele valor de I, quando a gente calculou isso lá na parte de eletromagnetismo, que era aquele I, era um valor do S médio, né, daquele que a gente falou do vetor de Point, S médio, ele é dado por meio de ε0 vezes a velocidade da luz, E ao quadrado, no ponto P. Então, cada uma das ondas que chega naquele ponto P, ele vai fornecer isso de intensidade. Se as duas fontes estão em fase, então as ondas que chegam ao ponto P apresentam uma diferença de fase proporcional à diferença de caminho entre elas. Então, podemos usar para cada uma dos campos, né? Então, a gente tem o valor de uma onda, né? A gente tem duas fontes de onda, no caso, eles são duas fontes de onda eletromagnética, tá? E elas estão em fase. Bom, se elas estão em fase, elas vão chegar em razão da diferença de caminho percorrido, né, pelas duas ondas, no ponto P ali, elas vão chegar com uma diferença, com um atraso de fase, né, com uma certa diferença de fase naquele ponto P. Então, a gente vai ter que somar a nossa onda E1 e a nossa onda E2. A onda E1, ela tem
ela vai ter algum atraso de fase quando comparado a E2, né? Mesmo as nossas ondas, então, elas são iguais, elas estão com a mesma polarização, mas elas têm uma diferença de fase. Tá? A superposição dos dois campos no ponto P é uma função senoidal de amplitude EP, que depende de E, bem como da diferença de fase. Então, a amplitude total, a amplitude resultante dessas duas ondas eletromagnéticas que vão chegar lá naquele ponto P, lá no anteparo, né, são a função senoidal, é o resultante da amplitude, da soma dessas duas ondas que chegam lá. E a gente vai chamar esse campo resultante de EP, né? Então, ele tem uma dependência de E, né, do módulo de E, da amplitude de E, que é igual para os dois campos, e também da fase, da diferença de fase existente ali entre as duas ondas. Então, inicialmente, a gente vai calcular o valor de EP, quando E e Φ forem conhecidos. A seguir, a gente determinaremos a intensidade da onda resultante, que é proporcional a EP ao quadrado. Então, a intensidade de luz que chega naquele ponto ele é proporcional a EP quadrado. Então, primeiro a gente vai calcular o valor de EP. E, finalmente, vamos relacionar a diferença de fase φ com a diferença de caminho, que é dada pela geometria da situação considerada. Então, depois a gente vai falar dessa diferença de fase em razão, né, da diferença de caminho percorrido por cada uma das ondas para gerar a interferência. Bom, quando a gente somou lá atrás, né, quando a gente foi trabalhar lá atrás, com soma, lembra? Quando a gente trabalhou no circuito RLC, a gente trabalhou, a gente foi somar duas funções senoidais que tinham uma diferença de fase, a gente utilizou o método dos fasores. E é o que a gente vai utilizar agora, dessa vez aqui, novamente. Tá? Eles estão colocados de uma forma um pouco diferente, aqui são dispostos de uma forma um pouco diferente, no diagrama de fasores, eu acho que para facilitar a visualização. Né? Então, aqui nós temos os dois campos que a gente quer somar. A gente tem o campo vamos pensar lá o campo E2 aqui, e o campo E1, o campo eletromagnético E1. Né? Os dois eles têm o mesmo módulo, os dois têm o mesmo módulo E, né? A amplitude máxima, né, no caso é E, e eles têm um atraso, eles têm uma diferença de fase entre eles. Né? No caso E1, ele tem uma fase a mais aqui que a gente representa por φ. Né? Como a gente quer somar o valor de E1 com E2, né? E aí ele tem aquele comportamento, para a gente realizar essa soma entre os fasores, a gente pensa da mesma forma, como se fossem vetores, né? Então a gente coloca lá, a gente tem essa estrutura geométrica, e a gente quer calcular o resultante disso, que é o valor de EP, né? Que é o valor do nosso EP. Então, quando a gente coloca lá nossos dois fasores aqui, a gente tem os nossos dois fasores, né? E a gente vai realizar a soma para achar o valor de EP. Lembrando que o valor de EP, né, ele também muda, né? Ele tem aqui, ele é dado, lembrando lá como funcionavam os fasores, né? Você tem aqui um módulo de EP, um módulo naquele instante, o valor de EP, ele é a projeção de EP no eixo horizontal, assim, da mesma forma, né, o módulo de cada um dos campos, eles são as projeções, né, dos fasores de E2 e E1 aqui no eixo horizontal. Né? Então, a soma das projeções de E2 e E1 também é igual à projeção do resultante, né, do valor de EP, do campo resultante, né, EP, tá? Que é o valor de E no ponto P. Então, todos os fasores aqui giram no sentido anti-horário, com a velocidade angular de ômega. A amplitude da onda resultante, ele é dado por 2E, módulo de cosseno de φ sobre 2. E a gente vai mostrar por quê. Então, a gente vai realizar a soma aqui desses dois fasores
e mostrar qual é o valor de EP, né, que é o valor dessa soma resultante aqui. Então, para calcular o valor de EP, a gente aplica a lei dos cossenos e a identidade trigonométrica de cosseno de de π menos φ é igual a menos cosseno de φ. Vamos primeiro lembrar a identidade, né, a lei dos cossenos, antes de falar da primeira parte, então a lei dos cossenos. Tá? Então, a lei dos cossenos, para quem não lembra, nós tínhamos lá que o valor de A, né, desse eixo aqui, a gente tem aqui, no triângulo, né, se a gente tem aqui o valor de A, vamos pensar que o A aqui talvez seja o nosso EP, tá? Então, o valor de A, ou o EP ao quadrado, ele vai ser igual a os dois lados, ao módulo de cada um dos nossos campos, né, a amplitude de cada um dos nossos campos, que no caso são amplitudes iguais, né, que é o valor de E. Então, a gente tem E ao quadrado mais E ao quadrado, né, menos aí os ângulos do nosso... Aí a gente vai ter aqui 2C e B. No caso lá do nosso triângulo, o nosso C e B aqui vai ser o E e o E de E1 e E2. Né? Então, a gente tem EP ao quadrado é igual a E ao quadrado mais E ao quadrado menos 2 vezes E cosseno do ângulo aqui, no caso aqui do ângulo oposto, que a gente tem cosseno de π menos φ. Tá? Então, esse aqui seria o nosso valor de EP. Então, a gente está somando, utilizando aqui a lei dos cossenos para achar o valor de EP. Tá? Então, ali, se a gente substituir, então a gente substituiu nossos valores lá. Né? A gente tem aqui, pode até voltar aqui um pouquinho. Então, a gente tem lá que o nosso... Vamos representar aqui por causa. Pode pegar qualquer lado, mas o A sendo o nosso EP, né? Então, EP ao quadrado, ele vai ser igual aos dois lados aqui ao quadrado, né? Então, a gente tem E ao quadrado mais E ao quadrado, menos 2E vezes E vai ser E ao quadrado, cosseno do ângulo oposto ao lado A. No caso, o lado nosso é o nosso EP, é π menos o valor de φ, né? Representando aqui φ sendo a fase, né? Aqui está explicando porque o valor desse ângulo é π menos φ. Então, a gente tem aqui essa relação geométrica, aqui por análise geométrica, que a gente vê que o valor desse ângulo é π menos φ. Bom, então a gente chegou lá, esse aqui é o nosso valor de EP, tá? Pela lei dos cossenos. Aí, aplicando a identidade trigonométrica, a gente tem que cosseno de π menos φ é igual a menos cosseno de φ. Então, a gente substitui aqui cosseno de π menos φ por menos cosseno de φ. E a resultante, então, do nosso EP é E ao quadrado mais E ao quadrado, mais 2 vezes E ao quadrado cosseno de φ. Tá? A seguir, a gente ainda pode usar a identidade trigonométrica de 1 mais cosseno de φ é igual a 2 cosseno ao quadrado de φ sobre 2. Tá? Então, a gente pode trocar aqui o nosso valor de cosseno aqui, tá? Então, a gente vai ficar aqui, o EP é igual, EP ao quadrado, ele é igual a 2E ao quadrado. A gente coloca esse 2E em evidência para todo mundo, a gente vai ficar aqui 2E ao quadrado, é 1 mais 2E ao quadrado vezes 1 cosseno φ. A gente pode substituir esse termo aqui, pela identidade trigonométrica, por 2 cosseno ao quadrado de φ sobre 2. Então, o valor de EP ao quadrado vai ficar igual a 4E ao quadrado cosseno ao quadrado de φ sobre 2. Tá? Aí, a hora que a gente tirar a raiz de todo esse cara aqui, né, a gente tira a raiz para fora de todo esse cara aqui, a gente vai ter que o valor de EP, ele é dado, então, por 2E vezes o módulo de cosseno de φ sobre 2. Então, essa é a amplitude do campo elétrico na interferência das duas fontes. Né? E esse valor aqui, então,
ele vai depender, o valor de EP, né, que é o valor do módulo do campo elétrico no ponto P, né, ele vai depender da fase, da diferença de fase que está ali as duas ondas eletromagnéticas quando elas batem naquele anteparo. Então, dependendo da posição, né, em que as duas ondas eletromagnéticas elas vão atingir o anteparo, vai existir uma diferença de fase e a intensidade resultante do campo elétrico também vai ser uma, né? Então, ela depende, já tem essa dependência aqui da fase, da diferença de fase entre os campos, para a gente saber qual é né, para determinar qual é a intensidade da interferência entre os dois campos elétricos. Tá? Quando as duas ondas estão em fase, né, quando as duas ondas estão em fase, ou seja, o valor de φ é igual a zero, o EP é igual a 2E. Então, seria, né, quando elas estão em fase, a gente tem uma interferência construtiva, né? Então, o EP vai ser o valor máximo, que ele vai ter o valor de 2E. Né? Se φ é igual a zero, cosseno de zero é 1, então a gente tem que EP é igual a 2E. Quando, por outro lado, elas estão exatamente defasadas de meio ciclo, né? Se elas estão defasadas de meio ciclo, um ciclo completo é 2π, é um ciclo completo. Então, meio π defasado, a gente tem um valor, né? Aliás, meio ciclo defasado, a gente tem uma diferença de fase de π radianos. Então, quando o valor de φ, né, a diferença de fase for igual a π, ou seja, 180 graus, o cosseno de π sobre 2 é igual a zero. Né? Se a fase, então, se a diferença de fase for de π, a gente vai ter cosseno de π sobre 2, que é igual a zero. Então, o EP, né, a interferência naquele ponto P, ali, a hora que a gente soma, ele vai ser igual a zero. Ou seja, a gente vai ter uma interferência destrutiva, como já era de se esperado, em razão de ter esse meio ciclo de diferença, né, de fase entre as duas ondas. Tá? Portanto, a superposição de duas ondas senoidais com a mesma frequência e a mesma amplitude, porém com uma diferença de fase, dá origem a uma onda senoidal com a mesma frequência, mas com uma amplitude que varia desde zero até o máximo igual duas vezes as amplitudes individuais, dependendo da diferença de fase. Então, a gente está fazendo a sobreposição, quando a gente faz a sobreposição de duas ondas senoidais com a mesma frequência e com a mesma amplitude, né, com a mesma amplitude máxima, então, a gente faz a sobreposição. A diferença de fase, né, a gente pode ter a origem, né, a origem dela tem a mesma frequência, né, ou seja, se ela tem uma mesma frequência, ela é uma luz, podemos pensar ali numa luz monocromática, né? Fonte com a mesma frequência, se ela vibra com a mesma frequência, lembrando lá do espectro de luz, se a gente está quando a gente tinha no nosso espectro, então, mesma frequência, mesma cor, né, mesma cor da luz, mesma cor que a gente enxerga, tá? E aí a amplitude, só que a amplitude resultante, ela vai variar desde zero até um máximo igual a duas vezes a amplitude, né, dessas ondas, individualmente, né, duas vezes a amplitude individual de cada uma. Intensidade na interferência produzida por duas fontes. Então, a gente calculou o valor de EP, a gente calculou o valor do campo elétrico resultante a partir da interferência dos dois campos elétricos de duas fontes, certo? Só que a gente não estava interessado apenas no campo elétrico, no ponto P. A gente quer saber qual é a intensidade de luz naquele ponto P. Né? Então, a intensidade no ponto P ela é dada pela média do módulo do vetor de point, S médio. Isso a gente viu lá atrás, foi um dos últimos assuntos que a gente
A gente tratou, né? Então, a gente tem lá, lembrando que o valor de I, ele era igual a S médio. O valor de S médio, a gente tinha lá, a gente podia aproximar ele, a gente podia deixar ele apenas em função do valor do campo elétrico. Então, ele é igual ao valor de EP ao quadrado, dividido por 2 μ0c. A gente pode também deixar, ao invés de deixar em função de μ0, a gente pode deixar em função de ε0. Ou seja, meio de ε0 igual a meio de ε0c, EP ao quadrado. Né? Então, o valor da intensidade em cada um dos pontos, ele é dado por meio de ε0c, EP ao quadrado. Mas agora a gente já achou o valor de EP. Né? Quando a gente acha o valor de EP, então a gente consegue substituir e achar o valor da intensidade. Né? Então, quando a gente substitui o valor de EP nessa expressão aqui, aquele valor de EP que a gente já tinha calculado, ele é dado, então a intensidade fica sendo dada por 2 vezes ε0c e ao quadrado, que é a amplitude de cada uma das ondas, cosseno ao quadrado de φ sobre 2. Tá? Então, em particular, a intensidade máxima e zero ocorre nos pontos em que a diferença de fase é igual a zero, que era aquilo que é esperado. Então, quando φ for igual a zero, a gente tem um valor de intensidade máxima, que é 2ε0c e ao quadrado. Voltando lá, você tem... Né? Então, quando esse valor aqui for igual a 1, quando o cosseno ao quadrado for igual a 1, a gente vai ter o valor de zero, que é o valor máximo, quando a diferença de fase entre as duas ondas for igual a zero. Certo? O que isso quer dizer? Se a diferença de fase das duas for igual a zero, quando uma estiver na crista, da onda, a outra também vai estar exatamente na crista. Então, a soma das duas vai ter amplitude maior, tá? Então, dessa forma, a gente pode trocar, a gente pode escrever a nossa expressão, substituir esse valor aqui, né, no caso, 2ε0c e ao quadrado, apenas por I0. Pode substituir, então, aqui, ó, a gente substitui esse valor e escreve o valor de I como sendo I0 cosseno ao quadrado de φ sobre 2. Se a gente toma a média, né, lembrando, a gente vai tomar a média do valor dessa intensidade, haja visto que isso aqui é uma função senoidal, né? Se ele tem uma dependência de cosseno de φ, isso é uma função, a intensidade de luz que chega, né, lá no TEPAR, ela é uma função senoidal. Né? Se a gente tirar a média dessa nossa função senoidal, lembra lá como a gente fazia para tirar o valor da média, né? Então, por exemplo, quando a gente tira o valor da média, a média de I, vamos tirar o valor médio, né, de intensidade, bom, média de I0, I0 ele é um valor constante, a gente tira para fora. A média de cosseno ao quadrado, ou de qualquer valor de cosseno ao quadrado, a média de cosseno ao quadrado vai ser sempre meio. Então, quando a gente tirar a média da função cosseno ao quadrado, a média dessa função é meio. Então, se a gente multiplicar aqui, a gente vai ter que a média de I é igual a I0 sobre 2. I0 sobre 2, né? A gente corta o 2 simplifica 2 com 2. A gente tem que a intensidade média, né? Ela é igual à média da intensidade, do valor de intensidade máxima. Tá? Vai ter isso, é razoável da gente pensar. Então, uma função que oscila, né, uma função senoidal, né, que ela vai oscilando. Então, o valor médio dessa função é exatamente a média, né, o valor médio da intensidade, a metade da intensidade máxima que essa função pode adquirir, que é, no caso, ε0c e ao quadrado. Diferença de fase e diferença de caminho. Então, quando a diferença de caminho é igual a um comprimento de onda, a diferença de fase é igual a um ciclo, né? E φ é igual a 2 π radiano, 360 graus. Então, quando a diferença de fase, quando a diferença de caminho é igual a um comprimento de onda,
se eles têm um comprimento de onda completo, de diferença de fase, isso aí é um ciclo completo, né? Um caminho, uma onda completa. Isso dá 2π, isso é o valor de 2π, é um ciclo completo. O ciclo completo, 360 graus, é a mesma coisa. Agora, quando a diferença de fase é igual a π sobre 2, né? A diferença de caminho, aliás, é π sobre 2, a gente vai ter meio ciclo de diferença, né? De diferença de fase, que é igual a π radianos, que é metade de um ciclo, né? Que é metade de 360, é 180 graus. E assim por diante. Ou seja, a razão entre a diferença de fase φ e 2π é igual à razão entre a diferença de caminho R2 menos R1 e o comprimento de onda. Tá? Então, essa relação aqui entre φ dividido por 2π, ele é igual à diferença de caminho dividido pelo comprimento da onda que a gente tá interferindo. Né? Só a gente pensar ali, novamente, se por um acaso a diferença, né, de fase aqui for 2π, ou seja, um caminho completo, então a diferença de caminho, 2π dividido por 2π vai ser igual a 1. A gente passa esse lambda aqui multiplicando, então a diferença de caminho, quando a fase for 2π, é igual a lambda, né? Então a diferença de caminho R2 menos R1, ele é igual a lambda, quando a diferença de fase for igual a um ciclo completo, o ciclo de 2π. Se for apenas metade do ciclo, né, se a diferença de fase, né, for π apenas, a gente simplifica π com π, a gente vai ter que a diferença de caminho, né, a diferença de caminho de R2 menos R1 é lambda dividido por 2. Tá? Então, existe essa relação aqui. Então, dependendo da diferença de fase que a gente tem uma relação de proporção aqui na diferença de caminho. São proporcionais. Tá? Então, a diferença de fase, que é uma informação importante, a diferença de fase, né, na interferência das duas fontes, ela é dada quando a gente coloca lá em evidência o valor de φ, ele é igual a 2π dividido por lambda, passo do 2π para cá, vezes a diferença de caminho. Lembrando que 2π sobre lambda é o valor do número de onda. Né, quando a gente fala de uma onda, a gente tem uma propriedade da onda que a gente chama de número de onda, que é essa relação de 2π dividido pelo tamanho do comprimento da onda. Tá? Então, esse aqui é o valor da nossa diferença de fase na interferência das duas fontes. Tá? Então, a gente tem essa dependência aqui com relação à diferença de caminho, comprimento e o comprimento de onda. Então, lá onde a gente calcula lá o valor de φ, né, então isso a gente pode substituir por essa relação. Só uma observação, né, é que se existir algum material diferente do vácuo entre as fontes e o ponto P, devemos utilizar o comprimento de onda dentro do material. Né? Então, a gente tem lembra que o comprimento de onda varia de acordo com o material em que a onda está atravessando. Então, a gente tem que fazer uma mudança, né, a gente tem que levar isso em consideração em mudança no índice de refração. Então, a gente tem uma relação do comprimento de onda no vácuo, lambda zero, dividido pelo índice de refração no meio, ele é igual, né, ao comprimento de onda dessa onda naquele meio que ela está atravessando. Né? E para o número de onda, K, ele é igual ao número de onda no vácuo vezes o índice de refração nesse novo meio. Né? Então, isso a gente está pensando assim, na interferência, né, quando a gente está pensando se a onda, ela, no caso lá do experimento de fenda dupla, você tem lá duas fontes, ou qualquer, pensando lá então, no experimento de fenda dupla, você tem duas fontes, aí esse trajeto ali já não for mais o ar, por exemplo, for o vidro. Então, a gente tem que levar em consideração de refração do vidro até ele bater no anteparo, certo? Ou pode ser, por exemplo, a gente pode considerar lá uma onda trafegando
no mar, né, no mar, no oceano, né, para ver se tem duas fontes ali gerando um sinal para ver onde o seu sinal é mais intenso. Tá? Então, você tem que levar em consideração o índice de refração da água, né, para esse caso. Então, finalmente, se o ponto P estiver muito afastado das fontes, em comparação à distância D entre elas, a diferença de caminho, R2, R1, ele é igual a D seno θ. Né? Isso a gente já tinha comentado. Então, né, para a diferença de caminho, ele é dado por D seno θ. Né? Combinando essa equação com a relação anterior, né, nós temos, então, aqui, né, nós temos essa... A gente vai substituir. Eu quero só fazer uma mudança aqui de... Tem algum... Deixa eu só mudar um pouco meu slide aqui, que eu já volto. Eu acho que eu prefiro pegar o que está no... não, acho que pode ser esse aqui mesmo, tá? Tá certo. Deixa eu só conferir. Tá certo, não, tá certo. Então, então a gente tem lá, lembrando, né, a diferença de caminho, ele era dado por D seno θ, né? Então a gente pode combinar essa equação com relação ao que a gente já tinha anteriormente, com o valor da fase, né, com a diferença de fase naquela região de interferência, né? Então a gente tem lá a diferença de caminho, a gente tinha que φ era igual a K vezes a diferença de caminho, só que a nossa diferença de caminho, né, no caso, ele é dado por D seno θ. Então, a gente substitui aqui a diferença de caminho das duas ondas por D seno θ. Tá? Então, o φ, ele vai ser igual a 2 π, a gente pode deixar em função do número de onda, ou deixar em função do comprimento de onda, né? 2π dividido pelo comprimento de onda, vezes D seno θ, ou KD seno θ. Essa aqui é a nossa fase. Tá? Agora, a gente pode substituir a fase lá na expressão da intensidade. Né? Então, a gente pode substituir o valor substituir a expressão da fase na expressão da intensidade. A gente fica, né, podemos ficar, então, ali com a intensidade é igual ao I0, cosseno ao quadrado, de meio KD seno θ. Substituiu só aquele valor da fase aqui. Tá? Também podemos deixar, novamente, a gente pode substituir o número de onda por deixar em função, né, do comprimento de onda. Então, o valor da intensidade que chega lá no anteparo, ele é dado por I0, que é a intensidade máxima, cosseno ao quadrado de π vezes D dividido por lambda seno θ. Bom, as direções nas quais ocorrem intensidades máximas são obtidas quando o cosseno é igual a mais ou menos 1. Né? Então, lembrando, então, a intensidade que chega lá, né, a intensidade máxima que chega no anteparo, é quando esse valor aqui desse cosseno ao quadrado, ele vai ter que ser igual a 1, né? Mais ou menos 1. Cosseno de mais ou menos 1, isso aí vai dar 0. Né? Aliás, vai dar cosseno de... aliás, quando o cosseno é igual a 1, então esse valor aqui, né, ele vai ter que ter um valor inteiro, certo? Então, quando o cosseno é igual a mais ou menos, o cosseno vai ter que ser mais ou menos 1. Né? Então, para isso aqui, o valor desse cosseno vai ter que ser esse termo. Aqui ele vai ter que ser proporcional a 1 inteiro vezes o valor de π, né? Para que esse valor de cosseno aqui seja máximo, certo? Então, esse termo aqui ele vai ter que ser proporcional ao valor de π para que o valor do cosseno, para que o cosseno tenha o valor máximo,
consequentemente, a intensidade vai ter o valor máximo. Então, π vezes d dividido por lambda seno θ, ele é igual ao m, mπ, né? E o m variando de 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, e assim por diante. Para esses valores aqui, a gente vai ter as posições máximas ali, de intensidade das franjas que são das franjas do anteparo, no caso do experimento de fenda dupla. Lógico, isso aqui pode ser, por exemplo, igual a gente fez na aula passada, a gente fez aquele exemplo do rádio. Né? Então, a gente fala do exemplo de fenda dupla, mas a gente pode pensar em intensidade como sendo também essas máximas intensidades, onde naquelas direções onde o rádio tinha intensidade mais intensa, né? Naquelas determinadas direções. Né? Então, para essas direções aqui, né, a gente tem as intensidades máximas. E a gente consegue calcular agora o valor dessas intensidades. Né? Lembrando, né, e aí, para a máxima, esse valor de d seno θ, ou seja, então ele é igual, né, aí, se a gente simplificar aqui, a gente vai ter que o valor de d seno θ, passa o lambda multiplicando para cá, simplifica π com π, a gente vai ter que o d seno θ ele é máximo, quando ele é igual a m lambda. Podemos escrever as posições dos pontos sobre a tela empregando a coordenada y, né, empregando a coordenada y. As posições das franjas brilhantes são dadas, né, por ym, que ele é igual a r, m lambda dividido por d, onde geralmente y é muito menor do que r. Esse valor aqui a gente calculou isso aqui na aula passada. Dessa forma, obtemos as seguintes expressões para intensidade em qualquer ponto da tela em função de y. Então, agora a gente está só substituindo lá nosso valor de y, né, dentro da expressão. Então, se a gente tinha lá, né, que a expressão aqui ela é que d seno θ, né, aqui a gente está só substituindo, é igual a m lambda, a gente pode substituir o nosso m lambda ali dentro, né, por d, né, yd, dividido por r. Tá? Então, está só substituindo aqui aquele valor de seno de θ dentro da nossa expressão para intensidade. Não sei como é que eu poderia, deixa eu ver se dá para... Isso aqui faz a falta ter um quadro, né, para poder fazer essa conta. Fica mais fácil visualizar. Então, a única coisa que está sendo feita é que aqui, por exemplo, se a gente tira esse valor aqui de D, tá? Vamos pensar aqui de D seno θ, substituir por M lambda, a partir dessa relação aqui, a gente consegue também trocar M lambda ali dentro por Y D dividido por R, que é o que foi feito, aqui. Aí a gente deixa a intensidade, o valor da intensidade, em função da distância, né, daquela distância entre o eixo central. Então, a distância entre as franjas, entre os máximos das franjas que a gente já tinha calculado. Tá? Então, o valor da intensidade é igual a I0, cosseno ao quadrado, de π d vezes y dividido por lambda r. Então, a distribuição das intensidades no padrão de interferência de duas fendas idênticas. Né? Então, aqui a gente tem, isso aqui pensando na nossa franja formada lá, esse aqui é o valor de máximo, né? Esse aqui é o próximo valor de máximo, aqui é o valor de mínimo. Então, assim que é a intensidade que a gente vê aquele padrão de interferência formado. Então, aqui, lembrando que o y é a distância, né, de um ponto no padrão até o centro, que é essa distância aqui, né? Essa é a distância y, né? Então, aqui você tem 0, que é o centro. Aí, depois da distância desse ponto até esse ponto, é o y1, né? A gente tem lambda r, d. Agora, o y2 é 2 lambda r dividido por d. Desse ponto até essa outra franja,
3 lambda R dividido por D. As distâncias também estão relacionadas com a fase, né? A distância de um máximo para o outro ele também está relacionado com a fase. Então, aqui era a fase 0, não tem nenhuma diferença de fase. O próximo máximo é a hora que completar um ciclo de diferença de fase. Então, 2π. O próximo máximo é a hora que tiver mais um ciclo. Então, mais 2π, a gente tem 4π. Aqui, o próximo máximo, quando completar o terceiro ciclo, a gente vai ter 6π. Tá? E a última linha aqui representando é a diferença de caminho percorrido, que é D seno θ. Então, a diferença de caminho percorrido, se de aqui não tem nenhuma diferença de caminho percorrido, bom, então, se não tem nenhuma diferença de caminho percorrido, intensidade máxima. Agora, se percorrer uma diferença também de um lambda, a intensidade também é máxima, que é a diferença de um ciclo completo, é espaço de um ciclo completo, de tal forma que as duas ondas vão estar na crista, exatamente na crista, na hora que elas se cruzarem naquele ponto, no ponto P. Né? Aqui, 2 lambdas. 3 lambdas a gente também tem o máximo. Lembrando que isso aqui está desconsiderando, né, qualquer perda que possa ocorrer em razão da diferença de caminho. A gente sabe que na parte central, na intensidade central das franjas formadas, né, essa parte aqui central, ela é mais intensa. Né? E essa intensidade aqui, ela vai diminuindo para as outras franjas, por mais que a gente tenha lá os máximos, né, mas essa intensidade ela vai caindo um pouco em razão da distância ser maior ali, né, com relação à fonte da onda. Né? Então, aqui a gente está desconsiderando essa diferença, a gente só está pegando, só está considerando a diferença de caminho, a diferença de fase, né, e é isso, não está desconsiderando essas perdas de intensidade. Bom, vamos falar da interferência em películas finas, a interferência que é gerada em películas finas. E a gente vai utilizar um pouquinho também de nossos conhecimentos já falados, já desenvolvidos anteriormente. Né? A interferência, onde a gente vê essa interferência, né, em películas finas? Quando a gente vê aqui uma mancha de óleo, né, uma mancha de óleo infinita, a gente vê a gente consegue ver algumas diferenças de coloração, ou quando a gente vê alguma diferença de coloração, assim, numa bolha de sabão, como está representado aqui, essas manchas, digamos assim, elas são resultado da interferência de luz. Tá? Então, isso que a gente vê é resultado dessas manchas, essas manchas, elas são resultados aí, são em razão da diferença, né, da interferência de luz. Então, aqui a gente tem mais ou menos uma demonstração, né, do que acontece. Então, a gente tem aqui, né, a interferência entre raios refletidos nas duas superfícies de uma película fina. Tá? Então, a luz refletida na superfície superior e inferior da película encontram-se no olho, no ponto P, e sofrem a interferência. Algumas cores interferem construtivamente, outras destrutivamente, criando faixas coloridas. Né? Então, o que a gente tem lá? A gente tem a onda, que ela vem lá do ponto A, e ela vai incidir numa película fina. Uma película ali transparente. Pode ser uma bolha de sabão, pode ser só uma camada de óleo, ou pode ser um filme fino. Tá? Um filme fino. Então, a onda, ela atinge o ponto B, parte dessa onda ela é refletida, e parte dela é refratada, e penetra na película. Aí ela atinge o ponto D. Bom, atingiu o ponto D, ela é refletida, tá? Ela é refletida, refratada aqui no ponto E novamente, e chega no nosso olho, a mesma onda. Né? Aliás, a onda que vem da mesma origem. Essas duas ondas, né, elas saem lá da mesma fonte, só que elas percorreram um caminho diferente. Né? Você tem a onda que percorreu, que ela bateu no ponto B e foi refletida, percorreu um caminho.
E a outra onda que ela percorreu um outro caminho, que ela foi de B, D, E e F, né? E depois as duas elas vão interferir em algum certo lá no nosso olho, né? Lá na nossa retina. E a gente vai ver esse padrão, e a gente vê esse padrão de interferência. Tá? Então, em razão dessa diferença de caminho aqui percorrido, a gente vai ter, né, como igual pensando nas nossas duas fontes de onda lá, a gente tem uma onda uma luz monocromática que que ela vai que ela tem uma mesma que ela sai em fase, né, tá na mesma fase, né? E aí, em algum momento, elas vão interferir, né, a, e vão gerar esse padrão de interferência, né, construtivo ou destrutivo, em razão dessa diferença de caminho percorrido por uma e pela outra. Né? Então, para a gente pensar, vamos inicialmente aqui, né, pensar, um experimento simples, a gente vai colocar. Então, a gente vai colocar aqui um vidro, né, duas placas de vidro, e deixar um vão de ar entre essas duas placas de vidro. Tá? Aí a gente vai analisar essa situação aqui. Tá? Então, as reflexões da superfície superior e inferior da placa de vidro, elas serão desconsideradas. A gente vai tratar só da reflexão. O que acontece? A gente tem uma onda, uma luz, ela vindo aqui, ela bate na primeira chapa de vidro, a gente vai desconsiderar a reflexão sofrida aqui nessa primeira superfície. Você vai considerar a refração. Aí, a hora que ela bater nesse ponto aqui, ela vai sofrer reflexão e refração. Vai penetrar aqui nessa parte onde está o ar, tá? Nesse vão de ar aqui. A gente vai, então, a gente vai desconsiderar essas outras reflexões, né, que sofrem em outras superfícies, e vai considerar só a reflexão, né, a reflexão nessas duas superfícies aqui, nesses dois pontos, tá? A diferença de caminho entre as duas ondas é precisamente igual ao dobro da espessura T. Tá? Então, a diferença de caminho percorrido pelas duas ondas que chegam lá na nossa retina é, é o dobro desse valor aqui de T, que é esse espaçamento T, né, que é esse espaçamento aqui, é uma aproximação aqui do dobro de caminho, uma aproximação da diferença de caminho percorrido pelos dois feixes, né? Pelo primeiro feixe que foi refletido aqui, e pelo segundo feixe que foi refletido nessa primeira superfície aqui da segunda placa de vidro. As posições das franjas se mostram trocadas do que seria esperado. O que seria isso? Bom, então você tem lá, né, então você tem lá, né, para esse caso aqui, você tem a gente tem a primeira, a onda que faz o primeiro caminho e a que faz o segundo caminho. Então, o que a gente espera é que a hora que a gente tiver aqui uma diferença de fase, a hora que a gente enxerga isso, né, a gente imagina que a luz, a construção que a gente vê nesse ponto seria uma interferência construtiva. Vou tentar ser um pouco mais claro. Então, a gente tem aqui uma percorre o primeiro caminho. Cadê meu mouse? Então, uma percorre aqui esse primeiro caminho, a outra percorre o segundo caminho, e ela vai chegar lá no nosso olho, tá? E vai construir o padrão de interferência em razão da diferença de caminho percorrido. A diferença de caminho percorrido é 2t. Aqui, vamos pensar nessa parte aqui,
onde não há espaço, onde o valor de t aqui é praticamente igual a zero, não tem essa diferença de caminho percorrido. Bom, então o que a gente imagina é que se a gente incidir uma luz exatamente nesse ponto aqui, a luz, a gente imagina que, bom, não vai ter, aqui não vai ter diferença de caminho percorrido, então não vai ter padrão de interferência, né? Não vai ter interferência de luz. Se não vai ter interferência de luz, você imagina que você vai ver simplesmente uma região ali mais brilhante, né? Uma região mais clara. A luz ela vai bater ali, não vai sofrer nenhuma interferência. Mas, na verdade, o que ocorre para esse caso desse experimento é que essa região aqui, onde a gente não esperaria que apareceria nenhum tipo de interferência, essa região fica mais escura, ao invés de ficar mais brilhante. Mesmo nessa região aqui, onde não há diferença de caminho percorrido entre os dois feixes, né? Você imagina, a luz só vai ser refletida, não vai ter nenhuma destruição, né, de amplitude. E não é o que ocorre. No caso desse experimento aqui, existe uma inversão, né? Uma inversão do que a gente espera para padrão de interferência construtivo e destrutivo. Então, onde a gente esperaria que uma região de feixe luminoso, uma região de feixe ali luminoso só, né? Uma região de interferência construtiva, acontece uma interferência destrutiva. E a gente vai falar por que está gerando, né, esse padrão de interferência destrutiva onde não se esperaria para esse caso, para o caso desse experimento. Tá? Como se tivesse ocorrendo uma diferença, uma mudança na fase de alguns dos dois feixes. Né? Não lembra, a gente tinha lá, para gerar a interferência construtiva, né, a diferença de fase entre as duas, ela tinha que, vamos pegar no caso principal, né, no nosso eixo principal, a diferença de fase tinha que ser zero, ou a diferença de 2, ou de um ciclo completo. Né? Então, você tinha a diferença de 2π, ou 4π, né, ou 6π, né? E aqui, para esse experimento, quando a gente realiza esse experimento, mesmo a impressão que a gente tem na região onde a gente tem essa diferença de ciclo completo, a diferença de ciclo completo, a fase, ela é proporcional a 2π, o que a gente tem é uma interferência destrutiva, ao invés de ter uma interferência construtiva como seria esperado. E aí a gente vai falar o porquê disso, tá? Então, suponha que uma onda de luz num campo elétrico de amplitude EI esteja se propagando em um material transparente com índice de refração NA. Ela incide perpendicularmente sobre a interface de um outro material óptico com índice de refração NB. A amplitude ER da onda refletida da interface, ela é dada por essa relação. Essa relação aqui ela é mostrada a partir das equações de Maxwell. A gente não está interessado nisso nesse momento. Tá? Isso aqui não é o foco disso aqui nesse momento. Então, a gente tem uma relação entre a onda refletida, ao campo elétrico refletido, e ao campo elétrico incidido. Tá? Quando a gente tem uma mudança de índice de refração de 2 meios, que é o que está acontecendo nesse experimento. Então, quando a gente sai, tá? Se a gente pensar aqui, quando a gente sai de um índice de refração maior para um índice de refração menor, a gente não tem o ER, ele é igual, né, se esse valor de NA ele é maior que o valor de NB, essa razão aqui ela vai ser uma razão positiva. Entretanto, se o índice de refração de NA for menor que o índice de refração de NB, tá? O que acontece é que a gente vai ter uma inversão de fase simplesmente pela troca de 2 meios. Quando você sai do meio, sei lá, de um meio de índice de refração para outro, então, se o índice de refração que você está saindo, ele for menor do que aquele que você está entrando, né? Então, você vai ter uma inversão de fase, tá? E é o que ocorre para gerar um efeito contrário daquilo que a gente teria, já seria esperado para esse experimento.
Vamos mostrar isso também, tentar mostrar isso de uma forma mais clara. Tá? Então, por exemplo, se a onda transmitida ela se desloca mais rápido que a onda incidente, então a gente sai lá de um material mais lento, ou seja, a gente sai de um índice de refração maior, a gente sai do vidro e vai para o ar, por exemplo, tá? O que acontece é que a onda refletida ela não passa por uma mudança de fase. Então, o que acontece é o seguinte, se a gente pensar lá na mecânica ainda, né, quando a gente tinha duas cordas amarradas, então você tem uma corda aqui, uma corda mais grossa, né, que a onda ela propaga de forma mais lenta. A hora que essa onda ela é transmitida, ela continua exatamente com a mesma fase da onda refletida. Tá? Ou seja, aqui a gente está saindo do índice de refração do vidro e indo para o índice de refração do ar. A gente está passando de um NA maior para um NA menor. A gente não tem nenhuma mudança de fase. Tá? Então, a gente está saindo do material onde a onda se propaga de forma mais lenta e indo para uma região onde ela é mais rápida. Tá? Mais rápida. Então, a gente não tem mudança, a gente não tem nenhuma mudança na fase. Tá? Só que o que acontece, só que isso, por exemplo, aí a gente tem outras situações. Se por um acaso ele sai do mesmo meio e atravessa pelo mesmo meio, a gente tem uma situação fundamental em que NA é igual a NB, então é zero, não tem mudança, a gente não vai ter nenhuma onda refletida, né? Não tem nenhuma onda refletida quando a gente não tem essa mudança de meio, não tem mudança de índice de refração, né? Então a gente tem a onda incidente igual a onda transmitida, que seria o caso fundamental, NA igual a NB, né? Mas se por um acaso a gente tem a situação do ar, tá? Que a onda ela é transmitida do ar, né? Então ela sai do material mais rápido e vai para o material mais lento, ou seja, ela sai aqui de um NA menor do que o NB que ela está entrando, a onda refletida ela sofre uma mudança de fase, tá? Ela sofre uma inversão na fase, tá? Em relação à onda transmitida. Então a gente tem uma onda incidente, aqui a gente tem uma onda transmitida, e aqui a gente vai ter uma inversão, tá? Uma inversão na fase. Então, se a onda transmitida se desloca mais lentamente que a onda incidente, a onda refletida passa por uma diferença de fase de meio ciclo, tá? Então, a onda refletida agora ela passa, ela não volta, né? Ela vai ter uma mudança, né, de meio ciclo, tá? Então, quando a película, resumidamente, né, o que acontece no caso do vidro, a gente tem lá. Então, a onda, quando ela sai, ela bate aqui nesse meio, ela sai do vidro e ela volta para cá. Então, aqui ela não vai ter mudança, ela não tem, nessa onda aqui, ela prossegue da mesma forma, ela não tem nenhuma inversão de fase. Entretanto, aqui, quando ela se bate no ar, quando ela sai do ar e interage com o vidro, ela volta com uma inversão de meio ciclo. Então, além do atraso de fase, né, do atraso de fase gerado aqui pela diferença de caminho, ela também vai sofrer uma inversão de meio ciclo, gerando um efeito que a gente não é muito esperado, não seria, né, muito esperado, se a gente tivesse um caso, igual a gente estava analisando anteriormente, que a gente não tem essa mudança, né, do comportamento do comprimento do campo elétrico, né, em razão da mudança do índice de refração. Tá? Então, resumindo isso matematicamente, quando a película fina tem espessura T, a luz tem incidência normal e comprimento de onda lambda no interior da película. Quando nenhuma das duas ondas está em defasagens, ou ambas estão em defasagem de meio ciclo na reflexão, a condição para interferência construtiva ela é dada. Então, a diferença, quando a gente tem esse aqui, ó, o T, é a espessura da película. Então, esse aqui, 2T, é a diferença de trajeto. Então, para uma reflexão construtiva, a gente tem que a diferença de caminho percorrido, ele é proporcional ao inteiro, né?
vezes o comprimento de onda. Isso aqui é para uma reflexão construtiva. Para uma reflexão destrutiva, a diferença de caminho, que é a espessura da película aqui, 2T, né, é igual a M mais meio vezes o lambda. Né? Então, para aqui a gente tem uma reflexão destrutiva. Entretanto, né, se uma das ondas apresenta um deslocamento de fase de meio ciclo na hora da reflexão, que é o que ocorre ali no caso da chapa de vidro, as condições para interferência construtiva e destrutiva, elas são invertidas. Então, a reflexão construtiva que a gente tem, de 2T, agora ela vai ser igual à construtiva, ela vai ser agora, no caso, ela vai ser igual a M mais meio vezes o valor de lambda. Tá? E a reflexão destrutiva é 2T, agora ao contrário, né? Ela vai ser dada por M vezes o valor de lambda. Tá? Então, aí a gente tem uma inversão, caso a gente passe por essa situação aqui de mudança do índice de refração, tá? de um meio para o outro. Tá? Quando a gente está analisando aí películas finas. Então, aqui no caso, além da... a gente tem essa inversão aqui. Nesse ponto, para esse experimento, a gente não tem, porque ele está saindo do vidro e indo para o ar. Né? Então, a gente não tem nenhuma inversão. A hora que sai do ar e vai para o vidro, a gente chega nessa situação aqui, a onda refletida ela sofre uma inversão de meio ciclo. Tá? E aí a gente tem uma inversão na nossa construção de reflexão construtiva e reflexão destrutiva, que seria esse caso aqui. Tá? Então, películas finas e espessas, para o nosso padrão, né, de películas, né, de interferência, a gente só consegue gerar esse padrão, né, para películas finas. Então, a luz ela é refletida por uma película fina que produz um padrão de interferência estacionário. Mas a luz, para esse caso aqui, que reflete uma película espessa, a gente não consegue. Então, a luz refletindo uma película fina. A gente tem emissões aqui de luz de poucos micrômetros de tensão, né? As ondas refletidas nas duas superfícies são parte da mesma emissão, e elas são coerentes. Né? Quando a gente tem uma película espessa muito grande, as ondas refletidas na superfície, elas são de emissões diferentes, e não são coerentes. Então, a gente perde aquela diferença de fase constante existente entre as duas ondas. E aí a gente não consegue manter, como a gente não tem duas fontes coerentes, então a gente não consegue gerar nosso padrão de interferência. Por isso que você não consegue ver, por exemplo, esse padrão de interferência, às vezes, no vidro de janela, igual você vê, por exemplo, naquela camada de óleo que cai ali, né, no asfalto, por exemplo, uma camada de óleo que cai no asfalto, você consegue ver o padrão de interferência das cores, né? Como você tem lá, você tem a luz do sol, ela bate ali, a luz do sol ela é composta por vários comprimentos de onda, né? Então, você vê o padrão de interferência em razão de cada comprimento de onda que está atravessando essa camada fina de óleo. Mas a gente não consegue ver esse padrão de interferência quando a gente olha para a janela, porque uma película já é uma espessura maior, né? Você tem uma janela que a espessura do vidro é maior. Então, a gente não tem essa origem coerente das duas fontes de onda para poder gerar esse padrão de interferência, certo? Então, por hoje, vou fechar aqui, é o que a gente tinha para estar passando, né? Hoje era isso que eu tinha preparado para passar para vocês. Na aula que vem, espero que já seja uma boa na semana que vem, eu tento mostrar isso aqui no quadro, desenhar no quadro fica mais fácil para visualizar, e a gente dá sequência aí no nosso curso. Esse é o encerramento da parte de interferência, né? Na aula que vem a gente vai
começar a falar sobre difração, tá? A gente vai falar daí sobre difração. Se alguém tiver alguma dúvida, né, pode perguntar, né? Senão até semana que vem, né? Então, na aula de terça-feira. Depois eu deixo postada a aula para vocês e também deixo postados os slides. Aí vocês já têm alguns exercícios para irem fazendo, né? Então é isso. O que tinha para hoje era isso. Alguma dúvida? Não? Sem dúvida, professor. Então, até na aula que vem a gente continua, vocês estão liberados. E agradeço mais uma vez aí a compreensão de vocês, né, por assistirem a aula no ensino remoto. Eu sei que é mais chato, é mais difícil de entender, né, mas é uma necessidade que eu tenho para essa semana. Obrigado aí pelos desejos de melhoras, até semana que vem. Até, professor. Melhoras. Obrigado. Tchau, professor.